Ao chegarmos em Elbaf, nos deparamos com Loki, um gigante que afirma com toda certeza que ele é o deus do sol. Isso inicialmente parece ser só um mal-entendido, já que sabemos que Luffy é o verdadeiro Nika. Porém, voltando e analisando toda a história de Elbaf dos gigantes e alguns detalhes perdidos há mais de 15 anos atrás, a verdade é que sempre estava claro desde o início. No universo de One Piece existem dois deuses do sol. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Loki ao aparecer foi um grande mistério, principalmente quando ele disse ser o deus do sol. Mas a verdade é que ele realmente é legítimo, ele realmente é o deus do sol. Mas um deus diferente que você provavelmente ainda não conhece, mas que já estava na história de One Piece desde o início. Então já deixe o seu like ainda no início desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas com isso então, vamos agora para os dois deuses do sol de One Piece. Durante o arco de Egghead, Vegapunk nos conta que a lenda do Deus do Sol vem do reino dos gigantes Elbaf, de antes mesmo de Joy Boy se tornar essa figura durante o século perdido ao comer a fruta lendária Hito Hito no Mi, modelo Nika. Os gigantes já possuíam um conto em sua linhagem, com todos contando a história desse deus para suas futuras gerações, tanto que até hoje é costume todos os gigantes conhecerem o Deus do Sol. Já em Wano, descobrimos que Luffy acabou se tornando o novo deus do sol Nika, ao comer a antiga fruta que pertencia a Joy Boy. Porém, ao chegarmos em Elbaf, nos deparamos com um enorme mistério. Loki, um gigante que afirma com toda convicção que ele é o verdadeiro deus do sol ao comer uma fruta lendária do seu país. E isso cria uma grande dúvida, quem de fato é o verdadeiro deus do sol? E também se não pode haver a possibilidade de existir dois deuses do sol no universo de One Piece. Uma coisa muito curiosa é que ao chegarem em Elbaf, os chapéus de palha foram parar no castelo de Road, um gigante que criou uma miniatura de Elbaf em seu próprio quarto, e agia como deus do sol desse seu reino falso. Mas as roupas que ele usava para se passar como deus do sol de Elbaf era completamente diferente da forma que conhecemos do Luffy, que é toda branca com seus cabelos levantados. Ele na verdade usava um manto todo preto com um crânio de alce na cabeça, com pelos saindo por baixo. E temos que lembrar que a lenda do Deus do Sol é conhecida por todos os gigantes, então aquela representação do Road, muito provavelmente, é a forma que todos os gigantes reconhecem o Deus do Sol. Tanto é que no navio dos novos piratas guerreiros gigantes, liderados por Hyruujin, podemos ver um símbolo muito semelhante à máscara com crânio de alce que o falso deus do sol usava, reforçando ainda mais que essa é a aparência que o deus do sol das lendas de Elbaf possui para eles. Até mesmo Dory e Brog, durante o incidente de Egghead, nos soltam algumas pistas sobre isso. Eles chegam em Egghead com um objetivo em mente, resgatar o Deus do Sol. Porém, eles não fazem isso por reconhecerem a aparência transformada do Luffy. Eles apenas tiveram a informação de que Luffy é o verdadeiro Deus do Sol. Muito provavelmente porque Shanks contou a eles sobre isso. Até porque é impossível o Shanks ter roubado esta fruta de um navio do governo e comemorado ao encontrá-la, sem saber que aquela era de fato a fruta de Nika. Tanto é que quando Dory e Brog encontram Luffy transformado em seu Gear 5, eles perguntam como Luffy sabe a verdadeira forma do Deus do Sol, e ainda diz que ficou feliz ao ver a sua nova fantasia. Ou seja, a figura que para eles é o Deus do Sol não é parecido com o Luffy, e para eles aquela forma toda branca do Luffy não passa de uma de suas novas fantasias. O que nos faz pensar quem então é o Deus do Sol que os gigantes adoram, porque com certeza não parece ser apenas Nika. Isso quer dizer que pode haver dois deuses do Sol no universo de One Piece, um sendo Luffy, que comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika, e outro sendo Loki, aquele que comeu a fruta do Deus do Sol de Elbaf,
que representa exatamente a figura que já vimos com as características de Alce, ou algo parecido com isso. Se você parar para pensar, é muito suspeito o fato do Shanks querer proteger tanto Elbaf e até mesmo fazer daquele local o seu território. Já é praticamente confirmado que Shanks tem uma missão atualmente. Ele tem que trazer o Deus do Sol de volta para o mundo de One Piece. Roger, ao chegar em Laugh Tale, disse ter chegado cedo demais, e por isso ele ainda não podia fazer nada. Por causa disso, ele se entregou para a marinha, criando a Grande Era dos Piratas, para inspirar o máximo de pessoas a seguir os passos de Joy Boy, o primeiro pirata do mundo, e também ele deu uma missão para cada um de seus companheiros. A missão do Crocus e do Rayleigh foram para guiar o escolhido pela Grand Line, por isso que Crocus está na entrada desse mar e Rayleigh está na entrada do Novo Mundo, os dois pontos mais estratégicos. E já a missão do Shanks foi encontrar a fruta do Deus do Sol e dar ela para o escolhido. Shanks então roubou a fruta de Nika do governo, que Luffy acabou comendo mais tarde. Mas ainda existia outra fruta do Deus do Sol, a lendária Akuma no Mi, mantida na linhagem real de Elbaf, passando de geração em geração. Então, quando Loki comeu essa fruta e declarou ser o Deus do Sol, isso chamou a atenção de Shanks, que foi para Elbaf há 6 anos atrás, derrotou Loki e acabou se tornando o Imperador do Mar. E a partir daí, Shanks fez de Elbaf o seu território, para monitorar Loki e seu grande poder. Até porque, com ele sendo o Deus do Sol, ele tem uma grande missão pela frente. Mas isso ainda tem algumas lacunas que precisamos preencher, como por que existem 2 deuses do Sol em One Piece. A primeira ideia para isso vem da própria cultura nórdica, que, como sabemos, é a cultura que Elbaf se inspira, com os gigantes sendo literalmente uma representação dos vikings, tendo a árvore dos mundos Yggdrasil e até mesmo nomes de deuses nórdicos, como Loki, por exemplo. E nessa mitologia, eles consideravam o Sol como 2 entidades, o primeiro sendo o Sol do verão, brilhando mais intensamente e com uma força maior, sendo mais agressivo, e o segundo sendo o Sol do inverno, que brilha de uma forma mais fraca, sendo mais calmo e constante. E podemos levar essa ideia para One Piece, ou seja, existem 2 sóis, 2 deuses do Sol. Ao longo da história foi apresentado 2 árvores lendárias em One Piece, que receberam nomes dos primeiros humanos da Terra. Essas são a Árvore da Luz do Sol Eva e a Árvore do Tesouro Adão. Que inclusive eu acredito que foi dessas árvores que vieram as Akuma no Mi, mas cada uma possui as suas características. A árvore Eva transporta a luz do sol até as suas raízes, iluminando todo o fundo do mar, enquanto Adão possui a madeira mais resistente do mundo. O que é interessante é que quando Sop conhece as árvores raízes de Sabaody, ele comenta que elas são muito parecidas com a árvore Eva, só que muito menor, revelando que Eva na verdade é uma seringueira, a árvore da borracha, até porque as árvores de Sabaody eram capazes de criar uma espécie de resina especial que formavam as bolhas de Sabaody, com até mesmo a Robin comentando que esta resina é muito pegajosa e muito parecida com borracha. Isso, sem sombra de dúvidas, nos faz conectar esta árvore diretamente com o Deus do Sol Nika, que além de ser conhecido como a Árvore da Luz do Sol, ainda também produz borracha, assim como é o corpo de Nika. O que me faz pensar, e se o segundo Deus do Sol não está relacionado à árvore Adão, que olha só, está exatamente no reino de Elbaf. Assim, o Deus do Sol de Elbaf que Loki diz ser, na verdade tem poderes diferentes de Nika, possuindo provavelmente um corpo com uma resistência incrível, assim como é a característica de Adão. Isso também explica por que esta Akuma no Mi é passada de geração em geração na família real de Elbaf, como uma fruta lendária, porque ela veio justamente da árvore Adão, que, como comentado pelo Loki, a própria árvore é a ilha de Warland, a própria árvore é o reino de Elbaf. Quando paramos para pensar, conseguimos encontrar algumas incompatibilidades em Elbaf.
De acordo com a história de Frank sobre Warland, aquele sempre foi um país de guerras. A própria origem da guerra foi criada ali, porque durante intermináveis séculos, provavelmente até milênios, o povo de Warland sempre guerreavam. Podemos muito bem ver isso pelos costumes dos gigantes. Dor e Brog, por exemplo, mesmo sendo amigos, praticamente irmãos, por uma rivalidade boba, passaram 100 anos de suas vidas duelando, pelo seu próprio orgulho. E quando juntamos isso com o fato de que Nika, na verdade, é um deus libertador que sempre busca a paz e a harmonia, fazendo todos sorrirem ao invés de brigarem, isso não combina nem um pouco com Elbaf. Já em Little Garden, Dory menciona algo muito interessante, o julgamento de Elbaf, o deus da guerra, nos revelando que eles também adoram outro deus, e esse deus da guerra combina muito mais com eles, até porque eles vivem no país Warland, a terra da guerra. Então, na verdade, esse deus da guerra pode ser o deus do sol que o Loki representa. Assim, na cultura dos gigantes, na verdade existem dois deuses do sol. Um que representa a liberdade, que eles adoram mais como um conto e apenas uma história, e o outro sendo o que representa a guerra, aquele em quem os gigantes se inspiram, realmente seguindo seus ensinamentos. Com isso, Nika não passa de um conto para os gigantes, enquanto seu real deus do sol é o deus da guerra. Sendo esses os dois sóis da mitologia nórdica, o sol do verão, muito mais forte, intenso e brutal, e o sol do inverno, mais calmo e constante, dois lados opostos de uma mesma moeda. Se repararmos, Loki e Luffy têm as suas similaridades. Loki errou o nome do Luffy ao falar com ele, algo que o Luffy sempre faz com as pessoas. Loki também é capaz de fazer aliados, como quando ele domou todas as feras do submundo de Elbaf, assim como Luffy também faz. E os dois também são deuses do sol, mas é claro que com objetivos diferentes. O objetivo do Luffy é a liberdade, já do Loki é a guerra. É interessante notar também que a fala de Dory em Little Garden é que ele irá aplicar o julgamento de Elbaf, o deus da guerra, o que dá a entender que o deus da guerra se chama Elbaf, tendo o mesmo nome do seu reino, e com tudo isso, é bem possível que Loki tenha a fruta Hito no Mi, modelo Elbaf, uma zoan mítica, assim como a do Luffy, e que também o transforma em um deus, um grande deus adorado pelos gigantes. O deus da guerra, também conhecido como o deus do sol. E se você quiser entender mais sobre Loki e sobre quais serão seus poderes e até mesmo qual o papel do Sopro em tudo isso, que com certeza será importante para vencer o Loki, eu fiz um vídeo completo sobre isso que inclusive vai te fazer abrir sua mente sobre esse arco de Elbaf. E eu vou deixar ele passando aqui na tela para que você possa dar uma olhada. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!